Senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos aos presentes a gentileza de manter seus telefones celulares desligados ou no modo silencioso. É com grande satisfação que a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú tem a honra de recebê-los para a sessão solene de instalação da Escola do Legislativo. Para presidir esta cerimônia, convidamos o presidente da Câmara Municipal, vereador Roberto Souza Júnior. Convidamos também a senhora Isabel Bertoldi Cunha, coordenadora técnica do ciclo de alfabetização do Departamento Pedagógico, representando a senhora Rosângela, secretária municipal de Educação de Balneário Camboriú. Dando sequência, chamamos também os excelentíssimos senhores vereadores Jocely Nazari e Pedro Francês, membros do Conselho Superior da Escola do Legislativo, que está em instalação na noite de hoje. Convidamos também o presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues. Passamos ao chamamento dos vereadores presentes e também vamos fazer um encaminhamento aqui para que outras autoridades que estiverem presentes também possam compor a mesa. Esta cerimônia tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, através do canal digital 39.5 e pelo canal analógico 20 da CCS, e também pela internet no endereço eletrônico www.balneariocamboriú.sc.leg.br/TV Câmara. Informamos que a transmissão desta sessão solene na TV a cabo será interrompida às 20h30 para o horário de propaganda eleitoral obrigatória, que foi determinado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e será retomada às 20h55. No canal da Câmara Municipal, portanto, no YouTube, também no Facebook, a transmissão continuará integralmente. O excelentíssimo senhor presidente, neste momento, vereador Roberto Souza Júnior, fará a abertura oficial dos trabalhos. Senhores vereadores, senhora vereadora, todos que nos acompanham aqui no plenário, a todos que nos acompanham em casa, desta forma, declaro aberta a 22ª sessão solene da 13ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Balneário Camboriú, de instalação da Escola Legislativa de Balneário Camboriú. Convidamos, nesse momento, para a posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino de Balneário Camboriú. Brasil, um sonho intenso, um raio vive.
Brasil. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, inquável do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas segues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Muito bem, dando sequência, então, a essa sessão especial de instalação da Escola do Legislativo, é importante ressaltar que a Escola do Legislativo de Balneário Camboriú foi instituída pela Resolução 583, de 12 de julho deste ano. Entre seus objetivos institucionais estão oferecer suporte teórico conceitual para as atividades institucionais da Câmara Municipal, bem como as ações parlamentares de seus vereadores e servidores, e planejar e organizar eventos sobre temas de repercussão na comunidade local que contribuam para a educação política e para o aprimoramento da prática legislativa e administrativa. A estrutura do órgão é formada pelo vereador Gelson Rodrigues na presidência, pelo secretário parlamentar João Carlos Alves dos Passos na direção do programa e pela servidora efetiva Carolina Júlia da Cruz Silva
na secretaria. O Conselho Superior da Escola do Legislativo é composto pelos vereadores Gelson Rodrigues, Jocelyn Azari e Pedro Francês. Todos foram designados pela Portaria 2486/2018, e é importante salientar que o exercício dessas funções será em regime de colaboração funcional, de caráter voluntário, não remunerado. A Escola do Legislativo é vinculada à mesa diretora da Câmara Municipal e segue princípios como a valorização da atividade parlamentar enquanto alicerce da democracia representativa e da gratuidade e proatividade do aprendizado político, parlamentar e administrativo. Registramos e convidamos também para compor a mesa o senhor Omar Tomali, excelentíssimo vereador desta Casa Legislativa. Bom, solicitamos a atenção de todos para, neste momento, a exibição de um vídeo de apresentação da logomarca da Escola do Legislativo de Balneário Camboriú. Imprescindível para o desenvolvimento da sociedade, a escola faz parte das nossas vidas. Quando crianças, aprendemos sobre cidadania, ética e todos os valores que necessitamos para nos tornarmos verdadeiros cidadãos. Depois que crescemos, retornamos a ela sempre que buscamos por mais conhecimento. Para ajudar servidores públicos e a comunidade em geral nesta busca, a Câmara de Vereadores implanta na nossa cidade a Escola do Legislativo de Balneário Camboriú. Criada a partir da Resolução 006 de 2018, a Escola do Legislativo tem como foco a realização de atividades e ações didático-pedagógicas por meio de cursos, treinamentos e capacitações, além de encontros, palestras, reuniões e seminários. Tudo isso sem custos adicionais para o orçamento da Câmara, sem a criação de cargos extras e o melhor, oferecidos de forma gratuita para toda a população. Com tantas ações, o resultado só poderia ser positivo. Uma sociedade mais consciente do papel das instituições públicas e servidores mais bem capacitados para exercer as suas funções e atender a nossa comunidade. Seja bem-vindo à Escola do Legislativo de Balneário Camboriú. Mais uma ação da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, mais perto de você. Solicitamos, então, para que mantenha a logomarca, nesse momento, da Escola do Legislativo de Balneário Camboriú, apresentada aí pelo Departamento de Comunicação Social e TV, aprovado pelo presidente Gelson Rodrigues, também pelo presidente desta casa, e todos os demais fazem parte da Escola do Legislativo. O plenário da Câmara de Vereadores aprovou ontem, na sessão ordinária, o projeto de resolução de autoria da mesa diretora, que denomina de Escola do Legislativo Félix Eugênio Reicher, o órgão que está sendo instalado nesta noite, em homenagem ao ex-vereador de Balneário Camboriú, advogado e professor. Félix Eugênio Reicher nasceu em São Paulo, em 7 de dezembro de 1940, e faleceu na mesma cidade em 12 de novembro de 2011. Durante 25 anos, viveu em Balneário Camboriú, tendo exercido a advocacia na cidade e em Itajaí desde 1968. Foi presidente e fundador da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em nossa cidade. Foi vereador na 2ª legislatura da Câmara de Vereadores do município, exercendo a presidência do órgão no período de 1970 a 1972. Em Itajaí, foi professor e procurador-geral da Universidade do Vale do Itajaí. A Escola do Legislativo de Balneário Camboriú denomina-se, portanto, Félix Eugênio Reicher. Passamos a esse momento ao uso da palavra. Convidamos, por um prazo de até 2 minutos, o vereador Omar Tomali.
Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente gostaria de saudar todos aqui presentes nessa noite festiva e comemorativa, o qual quero parabenizar a mesa diretora, parabenizar o vereador Gelson e parabenizar a todos os envolvidos neste tão importante passo que a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú vem dando. Aprender é a base de tudo. E nós, como vereadores e como servidores desta casa, temos que ter o conhecimento aprimorado dia a dia. Eu tenho certeza, vereador Gelson e presidente Roberto, que vocês estão dando um grande presente não apenas para essa casa, mas para o povo dessa cidade. Porque o que nós precisamos é de políticos preparados, qualificados e que estejam cada vez mais próximo da população. Eu assisti há 2 semanas, mais ou menos, foi a semana passada, né? Que teve um curso aqui, foi uns 10 dias atrás, de extrema excelência, e aqui eu quero parabenizar a Assembleia Legislativa, que é parceira nisso aí, não? A Casa do Legislativo, bom, mas eu quero parabenizar os responsáveis por esse curso, porque certamente todos que tiveram a oportunidade de participar saíram com um conhecimento muito vasto e muito grande. Nós temos a certeza, vereadores, que a partir de hoje, a nossa população, e principalmente as pessoas desta casa, vão dizer que valeu a pena por este ato que vossas excelências tiveram, implementando aqui mais um canal de aprendizado e de preparo para o Poder Legislativo. Parabéns. Agradecendo, então, as palavras do vereador, excelentíssimo vereador Omar Tomali. Dando sequência, neste momento, fará o uso da palavra o vereador Jocely Nazari, membro do Conselho Superior da Escola do Legislativo de Balneário Camboriú. Por até 3 minutos, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores dessa casa. Boa noite a toda a comunidade que está nos assistindo, em especial aqui, em nome do professor Luiz Felipe, e a todos os demais que estão aqui na plateia. Eu fico muito feliz e tenho falado sempre que a gente tem a oportunidade da importância que a gente tem o papel de estar aqui ocupando uma das cadeiras nesse Legislativo Municipal, justamente porque é um tema tão importante que a gente trata no nosso Brasil e que ele vem não só nos municípios, aliás, mas no Brasil a todo. Falo aqui na questão, tanto, não só na questão moral, mas sim na questão política também, que é os enfrentamentos que a gente enfrenta aqui nessa casa. E, para isso, tem que, sim, ter um preparo. Eu sempre falo que a criança tem que estudar no momento que é para ser estudar e não trabalhar. Se tirar uma criança de um estudo para trabalhar, ela vai ficar sem essa educação. Então, a criação dessa escola do Legislativo, aqui para essa casa, no qual eu fiz parte aqui como vereador e membro, justamente um avanço que a gente faz na qualificação não só dos colaboradores aqui dessa casa, mas sim das pessoas que aqui frequentam. Até tem aqui a Ana Paula, que é da União dos Estudantes, aí, a UESBC, se não me engano, também faz parte, ela vai ser estendida para a comunidade. Isso é um avanço. Eu sempre falo aqui que nosso papel aqui na casa não é... A gente aqui, claro, temos um enfrentamento todos os dias de sessões, e não só aqui dentro desse plenário, mas os enfrentamentos quando a gente sai para a rua, quando a gente está naquele embate com a comunidade, para também ouvir. E esses enfrentamentos que a gente faz é justamente para que
os anseios que a comunidade precisa, ela possa, sim, ela ser escutada e ter o resultado final, que é simplesmente os serviços públicos que o nosso município oferece, que ofereça de uma forma decente, aonde a comunidade tenha o acesso e tenha também o resultado, não só o acesso, mas o resultado positivo. Então, eu fico feliz em poder estar aqui hoje na condição de vereador e também membro dessa legislatura. E é que nem a gente fala aqui, que nem o Marcelo, que estava apresentando, falou. É justamente para realizar as atividades e aprimoramento e seminários que nós precisamos fazer. E enfrentar os debates, principalmente não na questão só, que eu digo política, mas sim com a sociedade inteira. Então, era essa, e obrigado aí a todos que estão participando, e parabéns aí pela realização. Agradecendo, então, as palavras do vereador, membro do Conselho Superior da Escola do Legislativo, vereador Joscelino Nazari. Para fazer o uso da palavra, convidamos o vereador Pedro Francês, também membro do Conselho Superior da Escola do Legislativo, por até 3 minutos. Senhor presidente, quero cumprimentar toda a mesa, ao nosso vice-presidente, nosso amigo Gelson Rodrigues, ao nobre colega vereador, membro do Conselho, Joscelino Nazari, uma saudação especial, minha querida amiga de longas datas, a Isabel, filha de um grande casal, amigo nosso, que presta um trabalho social muito grande e voluntário na nossa sociedade, que era o seu José Bertoldi e a dona Biba. Leva o nosso abraço, Isabel, ao seu José e a dona Biba. Agora eu vou lá fazer uma visita para eles, assim como eu cumprimento a todos que nos acompanham no plenário desta casa e que nos acompanham através da TV Câmara da internet. Quero aqui parabenizar esta casa, na pessoa do nosso presidente, por esta iniciativa, onde teve o apoio por unanimidade desta casa, para que nós implantássemos aqui, na cidade de Balneário Camboriú, a Escola do Legislativo. Nada mais é do que trazer uma oportunidade, Isabel, né, e assim a toda a nossa sociedade, não somente aos vereadores, mas sim aos nossos servidores desta casa e todos aqueles que querem se aprofundar, vir buscar um melhor entendimento no trabalho legislativo, na função pública, no dia a dia da nossa vida, no que nós precisamos. E quero enaltecer aqui também a escolha do nome que não poderia ser melhor, vereador Gelson Rodrigues, do que um grande companheiro que nós tivemos, um grande amigo, um ex-vereador, o senhor Félix Eugênio Reines. O senhor Eugênio, eu tive o prazer de conviver com ele no Lions Clube, Balneário Camboriú Centro, que ele, um dia, no dia 15 de setembro de 1971, ao lado de outros abnegados, teve a oportunidade de fundar o movimento leonístico na cidade de Balneário Camboriú, para assim prestar um trabalho voluntário à nossa sociedade. Eu que tenho o prazer de militar num trabalho social, um trabalho voluntário na nossa cidade há 38 anos, muito antes ainda de estar como vereador, me sinto muito honrado hoje de estar aqui nesta casa como vereador e poder estar homenageando este grande homem que foi o senhor Eugênio Félix, que além de ser um grande profissional, foi um grande trabalhador em prol da nossa comunidade através do trabalho voluntário, que também nós devemos nos espelhar e prestar o nosso trabalho. Então, parabéns, obrigado, e desejo a todos aí um bom encontro, que as palestras que teremos hoje aí possam nos trazer ainda mais conhecimentos para a nossa vida. Obrigado. Muito bem, dando sequência, então, convidamos, nesse momento, para fazer o uso da palavra, o presidente da Escola do Legislativo, vereador Gelson Rodrigues.
Boa noite, presidente. Quebrar um pouco do protocolo, convidar o nosso secretário de Turismo a compor a mesa representando o nosso prefeito. Estava ali numa reunião do Conselho da Cidade. É mesmo? Então... Mas, assim, sinta-se convidado, Mira. Sabe que sempre é bem-vindo à nossa casa. Mas agradecer, aqui de uma boa noite especial ao Jocely, membro da Escola Legislativa, né, ao Pedro Francês, vereador, membro também da Escola Legislativa, a representante da nossa secretária de Educação, a Rosângela, em nome da Isabel, e um cumprimento especial ao presidente Roberto Souza Júnior, né, que muito sensivelmente sempre apoiou esse projeto da Escola do Legislativo. Cumprimentando aqui a todos que nos assistem pela TV Câmara, pelo Facebook, e um cumprimento todo especial à minha família que ali está. Uma das palestrantes que estará fazendo uso da palavra aqui hoje, a doutora Maria Salete Rodrigues, a minha mãe, de 77 anos de idade, fez uma viagem de 350 quilômetros, acabou de chegar, meu irmão, doutor Celso, a minha esposa, que ali está também, minha sogra e meus 2 filhos. Cumprimentando eles, cumprimento a todos que estão aqui na plateia, no plenário, neste momento. Dizer, presidente, que é com muita honra, que aceitei o encargo de assumir a presidência da Escola Legislativa, vereador Pedro. Entendo que a qualificação, o aprendizado, sempre é baliza de qualquer situação na vida da gente. E a gente conseguindo colocar isso na esfera política ainda, que vem numa estrutura que está muito abalada nos dias de hoje, está demonificada, ninguém mais acredita, então precisamos trazer a comunidade aqui para dentro do plenário, para dentro da nossa Câmara de Vereadores, vereador Roberto, para que venham saber o que é a política, entender a palavra política, o que é ser um político. E para que isso aconteça, precisamos, sim, cada dia os vereadores que tenham a coragem e a humildade de querer aprender, bem como os assessores, que cada um tem nos seus gabinetes, que incentivem a participar de cada curso que nós estaremos a partir da semana que vem. Já quero, de público aqui, agradecer o empenho, a dedicação do João Passos, que é o nosso secretário-geral da Escola Legislativa, cujo qual já trouxe ótimos nomes, ótimos cursos, ótimas aulas que estaremos praticando aqui dentro desta casa, para que traga aprendizagem a cada um. E proclamo não apenas para os assessores, para os vereadores, mas para a comunidade em geral, que vem e acompanha um curso, as aulas serão totalmente gratuitas, gratuitas, copiamos o modelo, tudo que é bom tem que ser copiado, João? Da Alesc. A Alesc já existe, a Escola Legislativa, há alguns anos, e nas câmaras de vereadores, vereador Roberto, presidente, nós somos a pioneira. A primeira de Santa Catarina, a segunda? É um outro formato. Então, são a segunda, nesse formato, é a primeira escola do Legislativo que estamos criando. Então, estamos dando um passo à frente, das demais. Mas não que nós queremos ser mais, não, nós queremos ser exemplo. Como nós estamos tentando dar o exemplo aqui na Câmara de Vereadores, como bem falou hoje à tarde o vereador Roberto, para uns alunos da Colégio Univale Aplicação, que nós devemos dar o exemplo. Terem uma ideia, o nosso prédio da Câmara de Vereadores não tem o habite. Não tinha, porque agora nós iremos ter. Tantos anos que se passou e nós não estávamos dando exemplo. Cobramos isso de vários prédios, de várias residências, de vários comércios, e nós aqui não dávamos o exemplo. Então, precisamos, sim, darmos o exemplo do que a gente quer ser. Agradecer também a presença do vereador Arlindo Cruz, que acabou de chegar, e dizer que, com muita alegria, estaremos hoje sendo presenteados com a palestra também do Dr. Luiz Felipe, professor mestre da UDESC, estará nos presenteando com uma aula magna, bem como da doutora Maria Salete, que é uma mestra também em economia, dará uma aula sobre empreendedorismo. E, no mais, dizer que somos aqui querendo plantar o novo, a nova forma de fazer política. E a Escola do Legislativo não é nada mais que isso, é plantar a modernidade, a nova forma, o novo modelo, tirar de que o político é simplesmente um político de assistencialismo. Não,
O político ele tem que saber o seu papel real, não é apenas assistencialismo. Então, agradecer a presença de todos e acompanhar aí as palestras, que será de grande valia para todos nós. Boa noite a todos. Muito bem, continuando, dando sequência nessa noite especial e abrindo, a pedido e por comando também do presidente, abrindo a palavra e registrando a presença ao vereador Arlindo Cruz. Boa noite a todos, cumprimentar a mesa, Roberto, vice-presidente, parabenizar o Dr. Gelson por essa sessão, as pessoas que estão aqui acompanhando, pela TV Câmara, pedir desculpa pelo atraso, que eu estava num compromisso atendendo as pessoas, e a gente foi corrido, eu queria sair, mas a conversa adianta um pouco mais, a gente acabou atrasando um pouquinho, mas vim aqui para assistir as palestras também, e vou acompanhar e parabenizar mais uma vez por a sessão. Obrigado. Muito bem, dando sequência, agradecemos a presença de todas as autoridades e todos que nos honraram com o seu comparecimento. Lembrando que, em seguida, ao término dessa sessão solene, será realizada a aula magna de instalação da Escola do Legislativo de Balneário. Neste momento, convidamos o presidente do Legislativo Municipal, vereador Roberto Souza Júnior, para fazer o uso da palavra e, em seguida, declarar encerrados os trabalhos da sessão solene. Senhores vereadores, né, toda a comunidade que nos acompanha aqui hoje, em especial os familiares, né, do vereador Gelson, presidente da Escola Legislativa, aos integrantes que fazem a composição aí do Conselho da Escola Legislativa, né, ao Luiz Felipe, professor da UDESC, que está aqui nos acompanhando, né, os acadêmicos, né, que estão nos acompanhando também, a todos os servidores da Casa que nos ajudaram para que esse projeto se tornasse realidade dentro da Câmara de Vereadores. Muito bem falou o vereador Gelson, quando fala na nova intenção que nós temos, né, no novo projeto que nós estamos fazendo dentro da Câmara de Vereadores. Né, desde quando nós assumimos a atual mesa diretora, né, nós buscamos sempre na qualidade, no aperfeiçoamento, principalmente dos profissionais que trabalham conosco, né, buscando, assim, uma melhor capacitação. E levando isso em consideração de tudo que já foi feito, né, em diversos cursos que já foram aplicados, né, dentro da Câmara de Vereadores, e aí veio essa ideia. Né, nós tínhamos alguns vereadores que já tinham o projeto protocolado na Casa, se eu não me recordo, o vereador Lucas Gotardo já tinha, o vereador Leonardo já tinha, o vereador Jusceli também já tinha protocolado. Né, esse projeto era desde 2009. Né, era um sonho da Câmara de Vereadores ter a Escola Legislativa. Infelizmente, por uma concepção de quem estava antes, né, acabou não saindo, não se tornando a realidade. Né, hoje, com a atual mesa diretora que tem, vereador Gelson, vereador Pedro, né, e nós conseguimos, sim, implementar um novo jeito de fazer política. Né, isso dá para se ver em diversos aspectos. Não é só a questão da Escola Legislativa que nós pretendemos fazer, não só a questão dos cursos, Felipe, dentro da Câmara de Vereadores, mas nós pretendemos fazer parcerias com as universidades, parcerias com os colégios, buscando fazer igual a Escola Legislativa da Assembleia faz. Nós podemos fazer. Então, essas parcerias é importante. Por que não o vereador nas escolas? Né? Por que não ter um projeto nesse sentido? E a Escola Legislativa vai abrir um leque, né, nesse sentido, que nós podemos estar levando à Câmara de Vereadores, estar levando, aperfeiçoando, trabalhando em conjunto com os alunos. Hoje, quando nós recebíamos aqui os alunos da Univale, né, como é que é o nome? CAL, né? Do CAL da Univale, nós conversávamos com eles e surgiu diversas perguntas. Né? Isso é interessante, o debate, a democracia, de como o sistema da Câmara de Vereadores funciona, como o Poder Executivo funciona, né? Qual que é a função do vereador. Né? Então, isso é muito interessante, nós fomos conversando, explicando, né, em diversos aspectos,
né? E o que mais chamou a atenção, eu garanto que eles saíram daqui muito contentes, eu posso mostrar para vocês aqui. Hoje, a Câmara de Vereadores, e muitos de vocês não sabem, nós fizemos a reciclagem de todo o material, né, todos os copos plásticos. Se tomar um café aqui, tiver um copinho plástico, um copo de água, todo o material é reciclado e é transformado. Nós fizemos uma parceria com a empresa e é transformado em produto que é reutilizado, né? Isso é fazer política de maneira diferente. A Escola Legislativa é fazer política de maneira diferente. Nós fizemos também o novo sistema que nós implementamos aqui, 100% digital. Não vamos ter mais papel. A Câmara de Vereadores não vai ter mais papel. Todos os servidores, todos os funcionários, né, todos os vereadores, certificação digital, tramitação da documentação muito mais rápido, né, agilidade, transparência acima de tudo, que agora é com clique. Então, isso traz também um novo formato de fazer política. Nós vamos ter um aplicativo, e aí eu desde já tinha pedido, mas para colocar também a Escola Legislativa, vereador Gelson, no aplicativo, essa participação. Nós vamos ter um aplicativo que vai permitir, né, com cada pessoa que tem o aplicativo, assistir a sessão de onde estiver, acessar o portal de transparência, receber informações da Câmara de Vereadores, ver a nossa pauta, né, conhecer os vereadores e o principal, né, ele dá por gráficos o número, né, de trabalho do vereador separado por bairro. Né, isso traz uma transparência, uma eficiência em prol do munícipe muito grande. E nós vamos ter também, nesse aplicativo, vocês vão poder fazer a indicação, né, para a nossa ouvidoria ou para os vereadores, indicação através de foto e vídeo, né, com georreferenciamento. Né? Então, isso ajuda, nós pretendemos ser, e a nossa meta da mesa diretora é ser a Câmara de Vereadores mais que seja voltado com mais tecnologia e seja exemplo para o Brasil. Então, por isso que nós estamos nesse processo todo. O vereador Gelson lembrou muito bem na questão da documentação, né? Nós estamos num prédio que foi inaugurado em 2008 e ele não tinha aquilo que exige a lei para se estar aberto e funcionando. Né? Não tem ainda, nós estamos nesse processo de conquista desses documentos. Né? Nós, desde quando nós assumimos, nós instituímos isso com meta. Nós fizemos um planejamento estratégico, estamos executando agora as reformas que eram necessárias para que nós tivéssemos o habite, né, o habite da prefeitura, o preventivo do bombeiro, e para que o habite do bombeiro, e para que tivesse também do sanitário. Então, isso está sendo adotado, né, no sentido para que a nossa gestão, né, da mesa diretora seja a mais eficiente possível, não só de Balneário Camboriú, mas, vamos dizer, de Santa Catarina, né, vereador Gelson? E a Escola Legislativa ela vai trazer um formato e uma possibilidade de nós ampliar muito mais a parceria dos vereadores, né, com a comunidade. Vamos cada vez mais investir, né, em preparação dos nossos vereadores, né, em capacitação dos nossos vereadores, dos assessores dos vereadores, dos funcionários efetivos. Eu acho que isso é muito importante, né, essa capacitação e essa preparação dos nossos servidores. E, com isso, essa parceria, como falei antes, com as universidades, né, com os colégios, principalmente com os adolescentes. Acho que isso é importante, demonstrar que o processo político é um processo bonito e é importante eles participarem. Então, desta forma, eu encerro meu discurso dizendo, declarando encerrada a 25ª sessão solene da 13ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Balneário Camboriú, da instalação da Escola Legislativa de Balneário Camboriú. Senhores, vamos dar sequência logo depois da aula magna. Continuamos agora na sequência para a aula magna de instalação da Escola do Legislativo de Balneário Camboriú. Senhoras e senhores, passamos nesse momento a aula magna, que será ministrada pelos mestres Luiz Felipe Goldfeder Heinecker, que falará sobre parlamento aberto, transparência e participação no Poder Legislativo. E também pela mestra Maria Salete Rodrigues de Melo, que falará sobre empreendedorismo. As palestras terão duração de até 20 minutos e, após, será aberto espaço para perguntas do público. Maria Salete Rodrigues de Melo é proprietária da agência de Correios franqueada União.
sócia proprietária da Secob, Central de Cobranças, e sócia proprietária da Melo Advogados Associados. É presidente da Coordenação das Associações Comerciais e Empresariais do Centro-Sul do Paraná, CACESUL. É vice-presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná, FACIAP, para a região da CACESUL, presidente do Sindicato das Franquias dos Correios do Paraná, Sinfranco, e presidente da Associação Nacional das Franquias dos Correios, APOST. Maria Salete é formada em Ciências Econômicas e em Direito. Tem pós-graduação em Economia Empresarial e em Gerência Contábil. Também é mestra em Ciências Sociais Aplicadas, com concentração em Economia. Convidamos a senhora Maria Salete Rodrigues de Melo para proferir sua palestra. Nesse momento, também registramos que está liberada a mesa para comporem também o público e acompanharem a palestra da senhora Maria Salete. Posso usar esse? Pode usar esse. Ou aqui? Pode vir aqui. É? Mas eu acho que... Posso usar aqui? Acho que vou usar aqui. Porque daí para apontar para cá é melhor, né? Acho que vai ficar melhor. Boa noite a todos. Realmente é uma alegria muito grande estar aqui nessa casa, numa noite tão especial. E, no nome do presidente, então, da Escola da Legislativa aqui, eu cumprimento a todas as autoridades aqui nominadas e gostaria, assim, de pedir licença e cumprimentar de maneira especial a minha família que está aqui hoje, minha mãe, meus irmãos, cunhadas, sobrinhas, que realmente é o que mais importa no meu currículo, é fazer parte dessa família maravilhosa, né? Obrigada por todos. E esse tema, né, que vamos abordar aqui hoje para dar início à escola legislativa, com certeza a educação é a base de tudo, né? Como o presidente Gelson Rodrigues aqui já falou transcreveu aqui quando deu início a essa escola. E parabéns pela iniciativa. Realmente a educação é a base de tudo. Vou falar um pouquinho, gente, sobre empreendedorismo como gerador de emprego e renda. E me preparei aqui para falar uma meia hora, mas já disseram aqui que eu tenho 20 minutos, né? Então, vou falar um pouquinho rápido e dizer que tudo começa, então, com uma atitude empreendedora, né? Hoje, nós temos mais de 15 milhões de pessoas aí que estão empreendendo. E, para quem está aí na nossa economia atual, sabe da dificuldade hoje do empresário, desde o micro até o grande empresário. Mas é com muito esforço que estamos gerando empregos e fazendo a nossa economia crescer. O empreendedorismo no Brasil, né, são várias pessoas envolvidas, cerca de 60 milhões aí de empregos gerados, uma competitividade, crescimento, dia a dia das empresas, grandes negócios, né, acontecendo, 12 milhões aí de empregos diretos, fora os indiretos, que nós sabemos que se multiplicam muito mais empregos de vários setores, que fazem com que gere a economia e que crie, então, essa roda aí que nós vivenciamos aí o dia a dia. No Brasil, nós temos, então, vários setores aí que compõem a economia. Vocês estão vendo ali, né, na tela, descrevendo
eu vou chegar um pouquinho mais perto. Onde nós temos ali distribuído, então, eu coloquei ali as principais cidades, para vocês entenderem que hoje a concentração entre as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba, cerca de, então, a concentração em 20%, mais ou menos, nós estamos vendo ali que são nessas grandes cidades. O restante aí está 80% nas outras cidades do Brasil. Então, uma grande concentração nessas cidades que eu indiquei ali. Os fatores, então, que levam a ser um empreendedor de sucesso na atualidade, né, no nosso cenário aí mundial. Autoconhecimento aí das características pessoais, o comportamento do empreendedor, a qualificação, então, o porquê realmente de você buscar um aperfeiçoamento, uma qualificação. Essa iniciativa aqui da escola, né, é muito importante se buscar um aperfeiçoamento, são características aí que desenvolver. Cada um, né, tem um perfil que possa estar buscando. Um planejamento, ponto de partida para o sucesso, sempre, né, qualquer negócio que você for, desde o teu planejamento pessoal até o planejamento de uma empresa, desde microempresário, individual até uma grande empresa, tem que existir um planejamento, um plano de negócio, plano de construção, quer dizer, um planejamento é a base de tudo. Preparo para administrar o seu negócio, aí vem a qualificação, então, realmente, a grande virtude é a base de tudo, né? É a educação. Conhecimento e afinidade, né, com o ramo de atividade. Buscar, então, sempre identificar o perfil, né? Por isso que nós temos aí várias faculdades, o colégio, as escolas, né, profissionalizantes, para que a gente realmente consiga identificar, né, o melhor aí que nós temos a buscar. No entanto, existem vários desafios, né, que nós temos aí no nosso dia a dia, né, e, atualmente, nós sabemos que os desafios são muito grandes e não fazemos nada sozinhos. E aí que vem um pouquinho, então, para a gente conseguir chegar aos resultados, né? Conseguimos fazer mais, chegar mais longe, ganhar mais, mas é só com trabalho conjunto, né? Só com união. E assim, então, é o associativismo, né? Que pelo meu currículo ali, vocês já viram, né? A minha base é muito do associativismo, né? Minha família que está aqui sabe que, desde muito cedo, a gente começou a ter isso dentro de casa, trabalhar com pessoas e ter esse associativismo dentro da nossa própria casa, no convívio da igreja, de clubes de serviço, e assim a gente levou para a vida empresarial também. E junto, né, é muito mais fácil. E eu queria, então, só como foi citado ali, colocar aqui um case, que é o do meu estado do Paraná, onde eu tenho a minha vivência associativa. E lá nós temos, então, uma divisão do associativismo, como tem aqui em Santa Catarina também, a questão da divisão do Estado. Lá nós temos a divisão da nossa Federação das Associações Comerciais, onde envolve vários empresários, né, de vários setores, de vários tamanhos, de vários portes de empresas, e aonde nós temos, então, dividido por regiões, né? Ali são as coordenadorias. Hoje eu estou na presidência de uma dessas coordenadorias também, que é da região sul do estado do Paraná. E aqui, deixa eu só passar um pouquinho para dizer para vocês que eu sou da cidade de União da Vitória, né, bem no sul do Paraná, norte de Santa Catarina. Na verdade, eu moro em Santa Catarina, minha mãe, né, mas meus negócios são no Paraná, na cidade de Porto União. E lá na minha cidade, eu comecei no associativismo como presidente do Conselho da Mulher Empresária, depois fui presidente da Associação Comercial, aí depois fui presidente da minha coordenadoria, né, estou na FACIAP, e tive também a alegria de ser presidente do Conselho da Mulher Nacional Empresária, lá junto à CACB. Né, então, fiz todo esse caminho associativo,
né, dentro das associações comerciais, como aqui em Santa Catarina também, né, tem a Facinsk, como é a nossa FACIAP lá no Paraná, e a CACB, que congrega todos os estados aí da federação. Então, pude trabalhar o associativismo em todos, continuo atuando junto à minha federação, junto à CACB, e não tenho dúvida nenhuma que é uma vivência própria, que o associativismo é realmente a grande porta de entrada aí do empresário estar se inserindo nesse mundo aí globalizado e buscando se qualificar e buscando ter acesso a um meio de comunicação, ao meio de estar buscando informações sobre o seu setor. Então, realmente, o associativismo é essa grande forma. E, para o empreendedor, né, é o caminho, né, dele estar se qualificando cada vez mais. Então, aí está a cooperação, né, através do associativismo, um grande caminho para o empreendedor. Cooperação aí entre as empresas, a cooperação entre os municípios, né, que é um grande elo, cooperação das empresas. Aqui vocês estão dando exemplo, né, com essa escola legislativa, parceria público-privado, que tem se demonstrado uma forma, um exemplo, né, que tenho certeza, aí, como o Dr. Gelson falou, vai ser um exemplo para outras câmaras municipais que venham a copiar outros municípios. Então, é através dessa cooperação. Cooperação entre empresas, sociedade civil, né, então, é todo um trabalho conjunto. Ninguém faz nada sozinho, né? Sempre buscando. E as linhas estratégicas que nós trabalhamos os modelos, né? Sempre envolvendo aí o empreendedorismo e a gestão, né? Ambiente de negócios, as lideranças, né? Ali, novamente, eu estou citando, né, o Estado ali, né, demonstrando como que a gente trabalha, e esse modelo se repete aí em todos os estados aí da nossa nação. Uma linha estratégica é o desenvolvimento de lideranças. E agora eu quero, aqui estou sendo bem breve, mas eu preparei aqui um vídeo que muitos de vocês já devem ter visto aí nas redes sociais, mas é um vídeo bem impactante e que ele demonstra como o nosso empresário, como o nosso empreendedor, aquele nosso que está querendo montar o seu negócio, e mesmo nós hoje, né, que já estamos consolidados, às vezes, numa profissão, como nós temos que estar atentos para essa modernidade, como nós temos que estar atentos para essa evolução que está sendo muito rápida. Né? Antigamente, aí, na época da minha mãe, dos nossos avós, aí, 30 anos, 20 anos, né, para existir uma mudança. Hoje, as mudanças estão acontecendo 5 anos, 1 ano. É muito rápido. Né? Então, esse vídeo agora a gente vai ver um pouquinho o que está acontecendo atualmente e até uma prospecção para 2030, que já está aí também, né? Para vocês entenderem um pouquinho, e tenho certeza que muitas das coisas que vai passar aqui vocês já conhecem, já estão vivenciando, só para a gente recordar um pouquinho e para vocês entenderem o quanto que o empresário tem que estar conectado e tem que estar globalizado. Vídeo de 5 minutos, não mais que isso. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar, em 1998, que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial.
computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's. Significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020, haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão.
O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando $10 na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Muito impactante esse vídeo, né? Então, a gente se coloca aí nesse mundo como empreendedores, como empresários, como pessoas, né? Quanta mudança! E algumas dessas aí já estão acontecendo, né? Algumas nós já estamos vivenciando. O Uber é uma realidade, a maioria das cidades fora, né? E várias dessas aí já é uma realidade. Essa conexão, a educação, a comunicação. Então, gente, se enxerguem, vejam profissões, nichos de mercado, oportunidades de negócio, né? O que nós temos? Preparar nossos filhos, nossos alunos, né, professor? Né? Então, quais são os caminhos que nós vamos direcionar? Essa é um mundo globalizado. Isso é a realidade. Ok? Eu queria só compartilhar um pouquinho mais com vocês também. Também faço parte da Associação Brasileira de Franchise, né, da ABF, e aí é um segmento que está crescendo muito, né, não podia deixar, como economista, de citar, um segmento que, em 2017, cresceu 9,4% o franchising. Aí, nos últimos 12 meses, também, um crescimento de 8,8%, então, foi aí quase que um dos únicos segmentos de franchising segmentos que cresceu o franchise. Aqui também eu destaquei só quais as redes estrangeiras que estão no Brasil, quais os segmentos. Ainda a alimentação é o maior segmento que tem estrangeiro no Brasil, além de muitas marcas que já estão se desenvolvendo. Atualmente, né, há 26 anos, eu, minha mãe, minha cunhada, que está aí também, né, já fez parte, meu irmão já fizeram parte. Nós temos uma franquia dos Correios na minha cidade há 26 anos, e é um case de sucesso. E essa convenção, eu vou estar participando de 17 a 21, e eu coloquei aqui só para citar para vocês como que se trabalha, né, a base da educação. A convenção da ABF, ela leva para uma ilha, lá a ilha de Comandatuba, né, na Bahia, ela leva todos os empresários do ramo de franchise. São convidados, levam os filhos desde pequeno, e lá é feita uma verdadeira imersão na educação. E, inclusive, enquanto nós temos palestras, né, voltadas a alguns segmentos, as crianças também têm oficinas que elas ficam aprendendo, desenvolvendo. Então, todos ficam 4 dias em plena imersão na educação do franchise. E isso é a 18ª, né, convenção, e todo ano se repete no mesmo lugar, nos mesmos moldes, e isso se deve um pouquinho a esses resultados, né, que nós estamos vislumbrando aí ano a ano do franchise. Do Correio, eu posso também falar um pouquinho, sou presidente nacional aí das franquias dos Correios, e também fui reeleita agora pela 2ª vez. Essa é a minha diretoria, são pessoas aí de vários estados, né? A gente compõe a diretoria de vários estados, aí falando um pouquinho do associativismo, e citar um pouquinho do Paraná também, né? Sou presidente lá da Associação das Franquias do Estado do Paraná, minha diretoria. Meu nome é Ricardo. E queria dizer para vocês que é uma honra, né, estar nesses segmentos de franchise, e dizer para vocês que também é um segmento que tem crescido. E as franquias dos Correios, né, numa outra oportunidade, né, se o Dr. Gelson aí
puder me disponibilizar um tempo, faço questão de vir aqui falar do franchise, que eu acho que é para o ramo do empreendedorismo, com certeza um grande segmento, né, que é uma oportunidade de negócio aí para muitos empresários, microempresários, dos Correios que eu participo há 26 anos, são empresas familiares, microempresários aí que se desenvolveram. Nós somos cerca de 1.000 franquias no Brasil, e vocês aí com certeza já foram atendidos, né, por alguma e sabem da eficiência dos Correios nesse sentido. Nesse momento também, falando, indo para o final já da minha participação aqui, eu queria citar e deixar como final aqui um vídeo que eu trouxe do professor consultor Guimarães, onde ele cita um grande empreendedor, o maior empreendedor, de uma empresa que viveu assim um momento muito difícil, que todos nós vivenciamos e acompanhamos e torcemos, porque é o nosso dia a dia, a nossa base. E em toda a educação nós temos que trabalhar com os valores de casa, os valores são eternos. E aqueles que nós aprendemos no berço da nossa família, esses valores que valem. E esse vídeo vocês vão ver que são coisas muito simples que fazem a diferença do nosso dia a dia. E esse líder mundial, ele deu exemplos muito simples, mas que demonstraram ao mundo a diferença que tem feito transformações, verdadeiras transformações. Não importa a religião, mas ele tem contaminado o mundo inteiro de coisas boas com atitudes muito simples mesmo, que vocês já vão vislumbrar. E dizer que a base de tudo é nós resgatarmos os valores. E aqui vocês, nessa escola legislativa, né, vocês têm também, nós como empresários, a parceria público-privada, nós temos que resgatar os valores da nossa família, os valores simples, como honestidade, como respeito, que o resto, o meio não contamina. Né? Quando a base é bem feita, o meio não contamina. Então, eu queria só encerrar aqui a minha participação com essa fala do professor. Meu nome é Ricardo Guimarães, eu sou casado com a Lili há 44 anos, tenho 4 filhos, 3 netos, alguns adolescentes. Trabalho para grandes empresas, vivendo esse mundo maluco. E eu vou aqui contar para vocês o que a gente está compreendendo sobre o mundo, para talvez ajudar você a tomar boas decisões a respeito da educação que você dá para os seus filhos, para a sua carreira, trabalho, enfim, com relação ao futuro de todos nós. Olha isso aqui. Esse desenho, ele significa o que está acontecendo com o mundo. Parece um cardiograma, mas não é um cardiograma. Ele mostra que tem um momento que as coisas estavam muito paradas, quase mortas, e começa a acelerar, e passa a ter uma animação, uma vida que não tinha antes. Tudo ficou acelerado. Sabe por quê? Por causa da tecnologia de informação e comunicação. Nessa fase, tinha pouca gente no mundo, e a tecnologia de informação e comunicação era muito rudimentar e cara. Telefone fixo no lugar, imagina. Demorava muito para as coisas acontecerem. O cenário era estável, quase parado, lento, previsível, controlável, simples. Acontecia uma coisa de cada vez. Nessa fase, criamos instituições com hierarquias poderosas que controlavam o mundo. E nós nos sentíamos muito seguros, porque tudo permanecia igual por muito tempo. O indivíduo se submetia ao grupo, abria a mão da sua individualidade, aprendia a regra do jogo e a vida seguia em frente. Isso deu certo por um bom tempo. Aí, com mais gente no mundo e com uma tecnologia de informação e comunicação mais poderosa e mais barata, todo mundo tomando decisão o tempo todo, numa velocidade absurda, o mundo começou a ficar instável, dinâmico, rápido, imprevisível,
transparente, fora de controle, complexo. E nessa dinâmica toda, além da instituição, surge um novo personagem muito poderoso. O indivíduo conectado em rede, que acessa tudo e a todos o tempo todo. Mobiliza pessoas, trabalha, produz conhecimento sem precisar das estruturas e da permissão das instituições. Aquelas instituições hierárquicas e controladoras estão tendo que aprender a lidar com esse novo cenário, com esse novo indivíduo mais conectado, mais livre, mais móvel, mais bem informado e crítico. O mundo mudou tanto que pessoas de muito sucesso naquele cenário estão tendo muita dificuldade para manter seus negócios e empregos nos dias de hoje. Eu vou contar a história de um executivo muito importante, de uma organização global, poderosa, que estava tendo problemas enormes, prejuízo, perdendo o mercado em todos os países em que tinha operação. Tinha brigas políticas internas entre departamentos, entre regiões, escândalos públicos, corrupção no financeiro e tudo acontecendo ao mesmo tempo, com toda essa transparência ao vivo e a cores do tempo real. Esse grande executivo viu aquele cenário e disse: eu não dou conta dessa complexidade, dessa velocidade, dessa transparência toda. Eu me demito. Aqui está ele. É o nosso querido Bento. O Bento foi sucedido por um outro executivo, que parece que foi feito sob encomenda para lidar com essa época de tanta inovação, onde o indivíduo tem que ser mais autônomo, mais senhor de si, não se submeter à instituição, mas, pelo contrário, liderar a instituição. Chico aceitou o desafio. Aqui está ele, de um jeito fácil de comparar e ver a diferença entre ele e o Bento. Veja que o Bento está arcado, submetendo ao protocolo e às regras da instituição. O Chico está mais senhor de si. Para ele ajudar a igreja, ele tinha que mudar a igreja. Para mudar a igreja, ele tinha que criticar e propor novas maneiras de fazer as coisas. Porque do jeito que deu certo no passado, não era o jeito que ia dar certo no novo cenário. E ele começou a criticar e a mudar tudo usando o discernimento, o bom senso e os seus valores, que são os mesmos da instituição. A cadeira, por exemplo, ele pediu uma cadeira mais simples, mais leve, mais prática, que ele mesmo pudesse carregar. A roupa, uma roupa que fosse fácil de vestir, leve, simples e confortável. O discurso, ele não queria que alguém escrevesse o discurso para ele. Ele mesmo ia fazer o discurso com as palavras dele. E para ele estar sempre atualizado e poder falar à vontade, ele não ia ficar isolado no Palácio do Vaticano, num quarto de 300 metros quadrados. Escolheu morar no Palácio Santa Marta, num quarto de 30 metros quadrados, junto com os outros 400 padres e bispos que viajavam pelo mundo, e ele ia almoçar com esses padres e bispos para poder conversar, trocar ideias e saber o que estava acontecendo no mundo. Mandou tirar o vidro do Papa Móvel para poder falar com o povo. Mudou a política de investimentos do Vaticano para ficar de acordo com as crenças da igreja. Isto é, investir em empresas que prezam os valores cristãos, porque se a política de investimento não estiver de acordo com as crenças da igreja, como é que ele ia ter credibilidade quando ele fosse vender a fé da sua igreja? Veja que ele está colocando em prática o seu discernimento para mudar tudo na instituição, da cadeira aos investimentos. Ele busca simplicidade, praticidade, economia, agilidade, leveza e consistência. O Chico é um bom exemplo de sucesso neste novo cenário. A mudança é tão grande que os historiadores dizem que está terminando a sociedade industrial e está começando a sociedade do conhecimento, a sociedade em rede, a sociedade do indivíduo conectado em rede. É uma época de transição e nós estamos aqui, exatamente no meio dessa transição. Veja o que está acontecendo. Neste ambiente estático, estável, a boa empresa funcionava como um relógio, uma engrenagem sem vida, isolada do ambiente, tic-tac, 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 onde o empregado era uma peça da engrenagem. O futuro era igual ao passado. Na medida em que o ambiente foi ficando mais mutante, mais veloz, novidade a toda hora, imprevisível, a empresa tem que se atualizar, aprender e evoluir o tempo todo para não desaparecer. Não é mais conservar, mas é adaptar-se, aprender, evoluir. Não pode ser um relógio que se repete eternamente igual, mas um sistema vivo, aberto, interativo, que aprende e evolui sem parar. E as pessoas não podem ser peças de engrenagem que se repetem sem pensar. Tem que ser células vivas, sensíveis, críticas, interativas, que trocam ideias, sugerem soluções, como o Chico. A boa notícia
é que a gente sabe gerenciar muito bem os sistemas vivos. Sabe por quê? Porque nós somos sistemas vivos. Somos feitos de sistemas. Sistema respiratório, sistema endócrino, sistema ósseo, sistema digestivo. Sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente com um propósito comum. Como o nosso corpo. O ponto mais importante para a saúde do nosso corpo é a interdependência. Veja no seu próprio corpo. Nossos órgãos trabalham de forma interdependente, sempre em busca do equilíbrio do corpo. Esse é o propósito. Se um órgão declara independência, e isso se chama câncer, o corpo entra em colapso. A integração entre os órgãos desaparece. A energia do corpo se esvai, não consegue mais interagir com o ambiente, nem reagir aos estímulos. Como sistema aberto, ele vai sucumbir ao cenário. Então, se você quer trabalhar numa empresa de sucesso neste cenário, ajude a funcionar como um sistema vivo aberto. Você sabe, porque você é um sistema vivo aberto. Mas aqui vão algumas dicas para ajudar. Use o seu discernimento, seu bom senso e intuição. Confie em você. Promova a integração e a interação, onde você estiver. Seja sensível a informações relevantes para aperfeiçoar seu trabalho e a empresa. E o mais importante de tudo, reconheça que a realidade é interdependente. E por isso precisa da participação de cada um e de todos para resolver os seus problemas. Lembre-se, a boa gestão da interdependência garante a boa saúde do seu corpo e da corporação. Mais uma dica, não deixe as pessoas confundirem autonomia com independência. Autonomia significa que você tem consciência de que faz parte de um todo maior e por isso você pode falar pelo todo. Por isso pode ocupar cargos de responsabilidade na hierarquia. Independência é quando você não se reconhece como parte do todo e olha só para a sua parte, colocando o todo do sistema em risco de colapso. Independência ou morte deu certo no século passado. Neste século, o certo é interdependência ou morte. Veja a evolução das relações na empresa e no mercado. No começo, a hierarquia era absoluta. Poucos mandavam e todos obedeciam como crianças obedientes. Não tinha concorrente, mas precisava de canal para vender. Depois, a empresa cresce, a hierarquia permanece, mas as áreas passam a ter seus chefes. As crianças ficaram jovens e, como jovens, andam em tribos. Nós versus eles. As áreas competem o tempo todo porque precisam se afirmar como jovens. Essa é a fase da independência ou morte. No mercado, o concorrente aparece e obriga a empresa a olhar para o consumidor. Hoje, a competição continua, mas vai ter que conviver com a cooperação para sobreviver nesse mundo mais veloz e mutante, em que a interdependência fica cada vez mais importante. Temos que amadurecer como indivíduos e olhar para o nosso interesse pessoal e do todo ao mesmo tempo. O Papa Chico, quando falou do meio ambiente na sua encíclica, ele não falou com os cristãos apenas. Ele falou com todos que vivem neste planeta, que ele chamou de a nossa casa. É isso aí. É nós, junto e misturado. Essa é a real. Esse é o futuro com as pessoas mais valorizadas, mais bem informadas e fazendo melhores escolhas para suas vidas. Boa sorte. Isso aí, gente, né? Acho que esse vídeo diz tudo. E parabéns novamente, no nome aí do presidente da Escola Legislativa, por essa oportunidade, né, o Dr. Gelson Rodrigues. E, como disse o nosso vídeo ali, o maior exemplo é o Papa Chico, o Papa Francisco deu. É tudo junto, misturado, né? E um sonho que se sonha só é somente um sonho, mas um sonho que se sonha junto se torna realidade. E essa escola aqui, legislativa, já é uma realidade e me sinto lisonjeada e de fazer parte desse início dessa escola, que tenho certeza que vai ter muitos frutos para toda a região aqui de Santa Catarina. Parabéns e obrigada. Fica meus contatos. Agradecemos, portanto, a doutora Maria Salete Rodrigues Melo. Bom, passamos agora a
Próxima palestra. Luiz Felipe Goldfeder Heinicke é diretor de extensão da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, campus Balneário Camboriú, CESF/UDESC. É professor assistente do Departamento de Governança Pública, o DGP, no qual atua no curso de Administração Pública. Na pesquisa, participa do grupo Politeia, coprodução do bem público, accountability e gestão, ESAG-UDESC, do grupo Paideia, CESF-UDESC, e é membro da International Society for Third Sector Researches, ISTR. Na extensão universitária, atualmente coordena o programa LIS Controle Social, coordena o projeto Lab Ecosol e é membro do programa NISP Educação Política. Sua formação acadêmica é na área de administração pública, sendo bacharel em administração pública, mestre em administração e atualmente cursa doutorado em administração, todos na Universidade do Estado de Santa Catarina, ESAG-UDESC. Convidamos o professor Luiz Felipe Goldfeder Heinicke para proferir sua palestra. Neste momento, a seguir. Vou dar um trabalho danado aqui para a TV, mas... Bem, gostaria de agradecer o convite pela Câmara de Vereadores, aqui em nome do vice-presidente da Câmara e presidente legislativo, da Escola Legislativa, o vereador Gelson Rodrigues, e agradecer o convite. Né, nessa legislatura, tenho participado de alguns momentos da Câmara, e é muito bom estar aqui, e poder compartilhar também algumas reflexões, acho que nesse ponto de largada, agora de partida da Câmara, do projeto Escola do Legislativo na Câmara, são importantes para a gente pensar, então, o que a gente vem discutindo, da própria visão do que é o Legislativo, o Parlamento, nesse século XXI, principalmente nessa década que temos hoje, iniciado aí uma série de mudanças, né, até porque, como foi visto pela Maria Salete, agradecer a palestra, é até difícil agora falar depois, né, com tantos vídeos e tal, mas dizer que esse é um momento também de mudança das próprias instituições públicas, né? E se a gente não olhar para isso hoje, a gente vai estar também fadado a não ter representatividade, ou não ser escutado, ou perder até mesmo a legitimidade. Então, um pouco disso que vem essa discussão do parlamento aberto, que também é uma mudança muito grande, né, na visão da sociedade para o parlamento. Então, agradecer mais uma vez o convite aqui, o Pedro, o João Passos, que fez o convite, e vou tentar passar os 30 minutos em 20 também, eu estou com a minha auxiliar ali, né, a Bruna, minha noiva, que ela vai administrar bem o meu tempo aí, né. Então, basicamente, a fala aqui são 4 momentos, falar um pouco do contexto que a gente está passando hoje, um pouco do que é o tal do parlamento aberto, por que a gente está discutindo hoje, como a Escola do Legislativo contribui muito para essa discussão, né? Iniciativas que a gente tem e os desafios que eu vejo mais latentes para esse momento, né? Primeiro, a nossa década atual, a década de 2010, ela é uma década marcada por grandes mudanças. A gente teve o junho de 2013, marca isso no Brasil, mas fora do Brasil a gente teve Primavera Árabe, Movimento Ocupas e vários movimentos que mostram essa ruptura que se tem... Água, obrigado. Movimento de ruptura da visão de sociedade e instituições, e principalmente uma mudança abrupta no modelo que a gente vê até mesmo de Estado e administração pública, aquela ideia do Estado que faz, o Estado provedor. Esse Estado está mudando, e se a gente não mudar, ele vai quebrar, né? Como a gente tem visto essa questão de orçamento, demanda por políticas públicas, etc. E, além disso, também está em xeque um pouco a democracia representativa. Não em xeque ela vai deixar de existir, em nenhum momento isso é previsto. A sociedade, desde a sua formação, ela é feita por representação. E ela deve continuar também por representação, porque não tem como todos fazerem ou tomarem suas decisões, mesmo com o avanço da tecnologia, a representação ela ainda é muito importante, né? Só que precisa mudar um pouco também isso, né? Além disso, como é que a gente vê, o que mostra esses elementos que eu trago para vocês? Muito é a questão do próprio índice de confiança da sociedade perante as instituições, né? E também mostra uma série de iniciativas, tanto da sociedade civil quanto de governos, para a mudança disso. Vou trazer alguns dados aqui então, para vocês, né?
Aqui o índice de confiança na justiça, né, que é uma pesquisa da FGV Direito, né, que mostra que a confiança nas instituições, né? Como sempre, a gente tem muito forte a confiança nas Forças Armadas, nas instituições religiosas, na própria imprensa. Mas, quando a gente olha para o Congresso Nacional, os próprios partidos políticos, o governo federal, a gente vê que eles são os que geram menor confiança na sociedade, né? Outra pesquisa aqui que mostra uma linha temporal, né, do IBOP. O IBOP faz, desde 2009, também pesquisas de confiança, tanto em instituições quanto confiança em grupos pessoais, né? Hoje, se a gente for analisar aqui, nas instituições, que são essas que estão aqui, desde o Corpo de Bombeiros, que é que mais se confia, 82%, até o Presidente da República, hoje, 13%, a gente teve um menor índice de confiança nessa linha histórica. No índice geral, era 58% em 2009. Vocês aqui como era a confiança no Presidente da República? 66%. Hoje, esse índice é 44%. Baixou para 13% a confiança no Presidente da República. E não é só quando a gente fala do presidente, né, do Congresso, mas a gente está falando das instituições, porque isso também impacta a confiança das pessoas no que é público, né? Então, isso é um cenário que a gente tem nesse ano, em 2018, muito desafiador, né? E precisamos pensar como a gente dá resposta para isso, né? Por outro lado, também, a gente, quando fala em corrupção, que é um tema muito forte no Brasil, a gente também tem alguns cenários positivos. Mesmo que a gente entenda que 2/3 na América Latina entendem que a gente vive em níveis elevadíssimos de corrupção, o brasileiro ele acredita que pode modificar essa questão da corrupção. Mais 80% dos brasileiros acreditam que dá para a gente enfrentar a corrupção, dá para mudar. Ao mesmo tempo, também, a gente entende que é preciso também denunciar, é preciso agir. E o brasileiro, na América Latina, é o que menos está suscetível a pagar propina, por exemplo. Porque a gente pensa, propina, não sei o quê. Só que o Brasil, hoje, é o que tem o menor índice de pagamento de propina, perto do México, que é o maior, 50%, ou o Paraguai. Por que eu trago corrupção e confiança? Porque são elementos-chave também para a mudança de relações. A corrupção nada mais é do que utilizar o que é público para interesse privado, né? E a confiança é o que é a mola propulsora até do campo da administração privada, dos negócios também, é o que faz ser a mola propulsora das relações, né? E quais são caminhos ou respostas que a gente tem? Eu vejo hoje, né, o campo da administração pública, da ciência política vem estudando, que a gente vê 2 caminhos, né, um indo e outro voltando também, se encontrando. Um deles é o próprio cidadão se auto-organizando. Hoje a gente vê organizações que no passado não existiam, se a gente pensar o Observatório Social, por exemplo, né, essas organizações nascem do interesse da sociedade em participar também da fiscalização, do controle, né? Nascem também outras organizações que querem discutir a cidade que a gente quer, né? Então, hoje existem vários movimentos de cidade discutindo o que a gente quer de saúde, o que a gente quer de educação, e assim vai. E, ao mesmo tempo, também, os próprios governos estão se reinventando, estão modificando. E isso, no legislativo, porque no executivo também acontece, né, a gente chama de parlamento aberto, que é esse movimento do legislativo se abrindo, né? O que seria parlamento, então? Como professor, a gente gosta de trazer conceito, né? Então, aqui, basicamente, o que é parlamento aberto? Uma interação entre a cidadania, e daí, quando a gente fala do cidadão, é tanto o indivíduo, quanto organizações, partidos políticos, grêmios estudantis, escolas, a iniciativa privada também, que tem que participar desse processo, né? Pensando o quê? A abertura, ou seja, trazendo a sociedade para dentro da Câmara. Mas, isso já não acontece? Sim, acontece. Só que aqui a gente traz o cidadão junto, lado a lado com a Câmara, com os vereadores, com a estrutura administrativa, pensando todas essas grandes estratégias, mas também pensando internamente dentro da Câmara como auxiliar, como melhorar, né? Então, nada mais é do que um envolvimento maior da sociedade, principalmente acessando informação, buscando prestação de contas, participação, né? E um elevado nível ético, vamos dizer assim, no trabalho parlamentar, né? Então, esse conceito de parlamento aberto, ele mostra o quê? Que é a sociedade querendo participar mais do legislativo, né? E como é que isso se dá, né? Quando eu falei dos anos 2010, vocês veem que a maior parte das iniciativas que trazem o tema parlamento aberto, elas nascem a partir dos anos 2010. E como é que isso acontece, basicamente? A gente tem um movimento também muito forte
dos legislativos, e aqui eu estou falando de legislativos nacionais, né? E nesse sentido, a gente pode até pensar o nível baixíssimo do Congresso Nacional, mas hoje a nossa Câmara dos Deputados ela tem um dos maiores níveis de transparência no mundo. Né? Se vocês quiserem analisar, por exemplo, um projeto de lei, e agora está muito alto isso, né, na eleição, quantos projetos fez, proposições, você consegue ver até os discursos dos deputados nas comissões ou pronunciamentos, você consegue ver toda a tramitação de processos, né, que agora vai ter também no Legislativo de Balneário Camboriú, né, acessar 100% todo o processo legislativo, e isso a Câmara desenvolveu. A Câmara de Deputados hoje, né, a gente trouxe aqui no mês de agosto para a Câmara, em parceria com o Legislativo, o pessoal do Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados. Dentro da Câmara dos Deputados, né, não é no prédio principal, é num anexo, lá no subsolo, mas tem um laboratório hacker dentro da Câmara dos Deputados. Né, e servidores, pessoas trabalhando dentro da Câmara. Então, isso acontece já. Né? Então, é importante a gente ver como isso avançou, e isso é nos 2010 para frente. Né? Além disso, existem vários marcos regulatórios internacionais já de transparência, então a gente consegue hoje, como foi falado aqui no caráter inovador da escola, colocar a Escola do Legislativo e a Câmara de Balneário Camboriú num cenário internacional também. Foi falado de Santa Catarina, mas a gente tem que pensar nisso também, porque a gente está hoje conectado, como foi falado, com diversos, né? E hoje eles estão nos vendo, estão nos acessando, eles vão chegar aqui e ver como é que Balneário Camboriú está desenvolvendo. Então, é interessante conectar tudo isso com o que está sendo feito hoje aqui. Né? E hoje, a Open Parliament, que é uma rede internacional, é formada por mais de 140 organizações em 75 países. Aqui estão congressos nacionais, senados, mas também organizações da sociedade civil, organizações internacionais de controle, né, transparência. Então, hoje existe uma rede muito grande pensando como a gente pode melhorar ou aproximar o parlamento da sociedade. Né? E, basicamente, eu gostaria de trazer aqui na minha fala reflexões em cima de 4 eixos, que esse aqui é um roteiro que é um roteiro de abertura legislativa do Parlaméricas. O Parlaméricas é como se fosse um organismo, né? Ele é uma entidade privada, porém, na América, e todos os Estados membros da Organização dos Estados Americanos participam, ele desenvolveu uma linha, um grupo de trabalho de parlamento aberto, e esse aqui é um roteiro que é de fácil acesso, né? E que traz que o parlamento aberto trabalha em cima de 4 eixos: transparência, prestação de contas, participação cidadã e ética e probidade. Isso aqui, basicamente, é o que a gente discute do termo accountability. Né? Então, para além da transparência, responsividade, etc. E aqui, então, vou trazer alguns eixos ou temas que são importantes para que a gente possa desenvolver. E aqui a gente já pode ver que a Câmara está nesse caminho também. Né? Primeiro, pilar, transparência e acesso à informação. Primeiro, para a gente poder fazer transparência, né, para ter transparência tem que ter acesso à informação. No Brasil, hoje, a gente tem a Lei de Acesso à Informação, que foi uma grande evolução, né? Porém, a gente tem um desafio muito grande também de deixar a informação de fácil acesso. A transparência não é basicamente acessar a informação, mas de fácil entendimento também. Né? Então, basicamente, quando a gente fala desse eixo aqui, é trabalhar acesso à gestão de documentos, então, o formato digital, quando a gente migra do papel para o digital, né, e sai do híbrido, que geralmente as organizações ficam no papel com o digital, por exemplo, a UDESC, a universidade, ela trabalha com cadastro digital, mas o processo é físico ainda. Então, isso acaba tendo delays, né, entre informação. Né, então, isso, com o processo totalmente digital, ele acaba dando um acesso muito mais rápido, muito mais transparente. Né. Publicar o trabalho dos parlamentares, a sua agenda, as comissões que trabalha, bem como toda a estrutura administrativa dos legislativos e seus gastos. O acesso ao gasto também é muito importante. Né? Adotar política de dados abertos, porque hoje existe um grupo de jovens que desenvolveu um projeto Serenata de Amor. Alguém já ouviu falar desse projeto, Serenata de Amor? Aqui? O Serenata de Amor é um projeto que foi desenvolvido por jovens de 20 e poucos anos, que participaram de um hackathon, uma maratona hacker, basicamente é passar mais de um dia trabalhando em iniciativas para parlamento aberto, nesse caso, e desenvolveram um robô chamado Rose. Né? A Rose é um robô, é uma plataforma, um software que ele puxa automaticamente os dados, porque isso está em dados abertos, né? Do gasto dos parlamentares no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, com alimentação.
Então, a Rose já descobriu gastos, por exemplo, que o parlamentar, daí a educação política, o que o parlamentar pode, ele tem direito a gastar com alimentação. Se alimentar, não alimentar os outros, mas se alimentar. Daí foi mapeado gastos de mais de R$ 1.400 com um churrasco de bode, foi pago 7, 8 almoços, né, por um deputado A, deputado B, e isso tudo automaticamente, né, foi puxado pelo robô e daí verificado, porque os dados estão lá, tem as notas fiscais todas escaneadas, dá para georreferenciar onde que é o restaurante que o deputado se alimentou, então tinha deputado que se alimentava em 3 lugares no mesmo dia, em estados diferentes, e tudo isso com uso de tecnologia, né, mas principalmente por causa disso aqui, dados abertos. Então, o acesso aos dados, né? E isso hoje não é só no Legislativo Federal, isso a gente tem na área do desenvolvimento social, no Brasil, na área de educação, o acesso a dados abertos, e isso é muito importante para poder desenvolver tecnologia, né? Investir em infraestrutura de comunicação, se a gente não tivesse a TV Câmara aqui, a gente não conseguiria estar falando para mais pessoas, né? E isso não estaria lá registrado no histórico da Câmara, no YouTube, as sessões, né? A interlocução pelo Facebook, por exemplo, é muito grande. Então, a infraestrutura de comunicação é o nível básico para um legislativo abrir. Porque a gente tem que pensar que as pessoas não vão estar mais fisicamente só aqui. Elas vão estar em movimento, em trânsito, em outros lugares. Então, as pessoas podem interagir de outras formas, mesmo à distância, né? E aqui, um dos grandes pontos que se coloca nesse pilar é criar órgãos independentes de apelação, como se fossem ouvidorias ou espaços mais independentes dentro do Legislativo, para quando houver, por exemplo, eu quero acessar a informação, quero saber que o processo assim trouxe tal demanda, isso não foi dado encaminhamento, que se tem um organismo que faça esse processo de fiscalização e de cobrança, né, do próprio Legislativo, né? Além desse pilar, então, de transparência, a prestação de contas, né? E aqui vem um ponto importante também. Além de pensar internamente, tem que se fortalecer ainda mais o papel fiscalizador do Legislativo, né? A gente vê aí, desde a década de 90 em diante, um aumento muito grande do papel mesmo de fiscalização, né? De papel de investigação, por exemplo, fiscalização de Ministério Público, outros órgãos de controle. A própria sociedade civil pode também usar a fiscalização pela Lei de Acesso à Informação, porém, também é importante o fortalecimento, ou ainda maior, do poder de fiscalização do Legislativo, né? Implementar medidas de prestação de conta, a ideia de orçamento aberto também. Então, quando a gente discute orçamento no Executivo, discutir e abrir também orçamento no Legislativo, né? Isso é um ponto que se traz também das membros internacionais, essa visão internacional de abertura, né? Implementação de medidas para cada legislador, tendo registro de atividade de cada parlamentar. Hoje já existem mandatos, por exemplo, que há até mesmo os mandatos trazendo a prestação de contas de cada gabinete, isso já é uma estratégia de diferenciação, porém a ideia é que isso fosse algo padrão, né? E usar meios tecnológicos e digitais para prestar contas, né? Também. Então, aquela história do Diário Oficial, né? Antes era um jornal, 100 edições, hoje em dia tu pode publicar ele na internet, né? E tu consegue acessar de qualquer lugar. Então, isso são mudanças importantes também. Participação cidadã. E aqui daí não envolve tanta tecnologia, mas sim a questão de engajamento, né? A gente precisa também, pela Escola do Legislativo, fazer esse processo de educação política, né? Muitos discutem essa questão de como é que a gente faz as pessoas elas participarem. Participação é pedagógico, participação é ação, é prática, é envolvimento. Ninguém sai de um estado baixíssimo de participação, ou seja, de estagnação, para um nível altíssimo de participação. Isso não acontece. Então, como é que a gente tem que fazer isso? Fazendo esse processo de incentivar. Eu acho que a Câmara dos Vereadores tem um papel fundamental nesse processo de buscar que as pessoas participem. Aqui é o espaço das grandes discussões do município. Então, a essência do Legislativo é essa. Então, acho que aqui é um ponto principal da Câmara, né? Outra questão é fortalecer leis de participação cidadã, né? Porque a lei ela garante, né? A gente não poderia estar aqui discutindo isso se a gente não tivesse uma lei garantida. Se não tivesse uma democracia, a gente não estaria discutindo essas questões, né? Trazendo críticas, sugestões. Então, a legislação ela traz essa garantia. Outros 2 pontos. Primeiro, criar mecanismos, metodologias para fomentar projetos, né? A gente vem todo semestre aqui e faz o vereador por um dia, né? É uma atividade dentro de uma disciplina na graduação que o pessoal tem que propor leis,
né, projetos, então eles conhecem o processo legislativo, né? Então, fomentar projetos, ações, iniciativas, né, como a gente já vem conversando, né, vereador Gelson, de poder que as pessoas venham, conheçam o dia a dia do legislativo, os desafios, as responsabilidades e também as dificuldades que são muito grandes do legislativo, né? Então, aproximar, né, e existem metodologias para isso, criar mecanismos, etc., né, que as pessoas possam sentar aqui e entender como é tão complexo tomar decisões públicas, né? E fomentar consultas e audiências cada vez mais para que as pessoas possam, então, se envolver nas discussões e ajudar até mesmo os vereadores a tomarem melhores decisões, né? Nada melhor para tomar uma decisão pública do que ouvir as pessoas sobre aquela opinião, porque, às vezes, o critério técnico só não é suficiente. O técnico é bom, às vezes, para uma visão de mundo. Agora, para as pessoas, acho que o maior impacto é a gente poder ouvi-las, né? E, por último, a questão da ética e probidade, que tem a ver com o que a gente falou da própria corrupção, né? Buscar com que a gente tenha boas práticas, códigos de condutas, e eu acho que aí também vem muito a questão de códigos internacionais, né? Que a gente tem, os padrões, chamados standards, né? Que podem ajudar a gente a buscar melhores práticas também no dia a dia. Além disso, capacitar as pessoas, então a Escola Legislativa vejo esse um grande papel, precisamos capacitar, precisamos formar as pessoas, né? E estabelecer vínculos. Quanto mais a gente estabelece vínculos e abre para a sociedade civil, para instituições de ensino, para a iniciativa privada, a gente acaba também nos blindando também, né, de situações. E também essa questão da múltipla cooperação, ela ajuda a gente também a pensar diferente e mostrar que a gente está num espaço em rede, como foi falado, né, interconectado, né? Então, em cima disso, eu trouxe aqui três campos de iniciativas que eu vejo, e já estou finalizando a minha fala, né, está controlando bem o tempo ali, né, que eu vejo hoje a gente tem iniciativa nos próprios legislativos, então iniciativas que partem dos governos, dos legislativos, né. A gente tem o Laboratório Hacker, a gente tem programas de Parlamento Cidadão ou escolas do Legislativo, como a gente tem aqui. Balneário Camboriú tem um modelo bem interessante, bem diferente de câmaras mirins, né? Até que os vereadores mirins aqui não só simulam, por exemplo, mas eles encaminham as indicações, isso vai pela mesa diretora e acaba virando indicação, né? Então, isso sim é uma participação real, não é participação simulada. E existem, então, essas iniciativas dos legislativos. Mas também existem pela sociedade civil. A gente tem o Vote na Web, Movimento Voto Consciente. A gente tem iniciativas bem legais aqui da Rede Nossa Cidade, que é a panela de pressão e legislando, que as pessoas interagem, trazem temas, né, e se colocam em posição sobre esses temas. Operação Serenata de Amor, que é esse que eu falei para vocês, que seria bom vocês darem uma pesquisada, é bem interessante, né? E num outro eixo também, que não tem a ver diretamente com atividade parlamentar, mas são os movimentos de renovação política, porque o caminho que a gente tem para o mandato são os partidos políticos, né? E como vocês viram, também existe hoje um desafio muito grande de ganho de confiança com os partidos, né? E no Brasil, aí, na última década, a gente também tem diversos movimentos diferentes de renovação política, de mudança, de democratização de partido, etc., que impacta muito também no legislativo, né? Então, essa mudança que eu estava falando, que a gente vê, não é teórica, ela já está acontecendo, a gente precisa buscar se adequar também. E, para isso, os desafios que eu coloco são 3, né? Primeiro, pensar novas políticas, ações que a gente possa tanto regulamentar quanto agir, né, para aproximar o cidadão e que ele traga, além das demandas e soluções, se responsabilizar, que esse é o maior desafio que a gente tem hoje, para finalizar, para a cidadania. Transformar a cidadania passiva que a gente tem hoje, onde as pessoas ficam esperando as coisas acontecer, né, acreditam que o exercício simplesmente do sufrágio vai resolver as coisas, para uma cidadania ativa, em que ela é corresponsável dos problemas que ela tem, do dia a dia da cidade, né? Então, esse é um processo também que a gente tem que ter de corresponsabilizar as pessoas com os problemas, com a esfera pública, né? Segundo, a gente tem que fortalecer o empreendedorismo público, né, trazendo aqui o viés do empreendedorismo. O que é o empreendedorismo público? A gente tem uma série de ideias, soluções que está do nosso lado, porém a gente não incentiva muitas vezes que as pessoas inovem dentro dos órgãos públicos. Então, espaços de incubadoras, né, pensar essa questão das startups dentro do serviço público, ele é muito importante também. E basta, como é que tu faz isso? Basta espaços de pessoas ouvirem as ideias dos outros, espaços de interação, né, para que as pessoas tragam seus projetos, né?
E, por último, transparência é meio e não fim. Muito se fala em transparência, mas transparência não vai resolver tudo, né? Porque transparência é meio, né? O fim é que a gente possa responder, possa as pessoas compreender o que está acontecendo, né? Então, a gente precisa buscar sempre para que ser transparente. A transparência também pode ser a gente pode transparecer certas coisas e outras não. Então, ela pode ser até, às vezes, uma barreira para o acesso à informação, por que pareça, né? Então, é importante a gente entender para que ser transparente, né? E, principalmente, pensar como a gente responde à sociedade, porque muitas das pessoas não confiam porque a gente não dá as respostas para elas, quando elas pedem. E a gente não mostra os caminhos, às vezes, ou não traz o problema real, não põe o elefante no meio da sala, como se diz. E é importante a gente fazer isso para que a gente possa engajar as pessoas, né? Então, a minha fala era para ser breve mesmo, quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Na verdade, são algumas indagações, algumas reflexões que a gente traz e que a gente está aí também para poder somar a isso. Fico muito feliz do convite e dizer que, a partir de agora, então, a gente está aí para ser parceiro também desse processo, né? Temos alguns acadêmicos aqui de administração pública que estão presentes também e acredito que a gente tem muito a ganhar quando a gente se soma, né? Então, muito obrigado pela paciência de todos que me esperaram também para falar e agradecer os presentes e a Câmara. Muito obrigado. Dando sequência, portanto, agradecemos aí o mestre Luiz Felipe Goldfeber Heinecke, que é da UDESC. Bom, abrimos nesse momento a palavra ao público para questionamentos ao palestrante, para aqueles que desejarem. Ok, sem indagações. Bom, agradecemos aí, portanto, a presença de todos os palestrantes, em nome do presidente da Escola do Legislativo, o excelentíssimo vereador Gelson Rodrigues, também em nome dos demais conselheiros, o vereador Pedro Francês, o vereador Jocely Nazari e o diretor do programa, o João Passos. Agradecemos a Caroline, que está secretariando nesse momento, e agradecemos a você, que esteve até esse momento, em nome do presidente Roberto Souza Júnior, presidente da Câmara. Agradecemos a você que nos acompanhou até este momento, nessa sessão de instalação da Escola do Legislativo Félix Eugênio Reichert. Agradecemos também àqueles que acompanharam a aula magna da mestra Maria Salete e também do mestre Luiz Felipe. Agradecemos a todos e, em nome do presidente, agradecemos e encerramos aqui esta aula magna. Boa noite.